Esse vídeo vai ser um dos mais deliciosos que você já viu nesse canal. O tema é comida. Sabemos que a gente tem que comer para viver e não viver para comer, só que é um prazer que é difícil a gente controlar. Na Idade Média, a Igreja Católica chegou a colocar a gula como um dos pecados capitais da humanidade. E não adiantou muito não. Comer bem, comer bastante, né? É um tipo de prática que todo mundo gosta. E em determinados momentos da história, o quanto você pode comer e o que você pode comer representava a sua posição social. Nesse vídeo você vai ver como as comilanças e o exagero, às vezes, além de representar uma posição social, também foi um ingrediente para grandes mudanças na história. Bora estudar! Em toda a história da humanidade, alimentar-se é claro que é uma óbvia necessidade. Mas saber quando você pode comer e o quanto você pode comer e o que você pode comer era um sinal de poder, ou em alguns momentos até de status. Na Idade Média, por exemplo, o trigo, que era consumido por todo mundo, ele não era o mesmo trigo para todo mundo. Os ricos ficavam com a parte mais rica desse trigo, com a parte mais branquinha, e tinham acesso a produtos mais bonitos, mais gostosos. Já a pior parte do trigo era destinada à população mais pobre. Então, pela alimentação, era possível ver sim uma distinção social. O consumo de carne é a mesma coisa. Na Idade Média, a carne de caça, né, era quase como a iguaria dos ricos, já que eles controlavam às vezes as florestas que tinham essa caça. Aos pobres ficavam os legumes e as frutas. Não que eles não quisessem comer carne, tá? Só que não tinham acesso tão fácil. A igreja colocou vários feriados religiosos em que o consumo de carne era proibido. Mesmo assim, a vontade era tanta, ter acesso a novos produtos, ter acesso a novos ingredientes, sempre foi algo comum, principalmente daqueles grupos que não tinham acesso. Na Idade Moderna, especificamente no período chamado Antigo Regime, ou se você preferir, na época das monarquias absolutistas, a necessidade de segregar o que é de rico, o que é de pobre, foi muito intensificada. Então a etiqueta, o vestuário, os hábitos de maneira geral e até o que era consumido era um fator de distinção entre pobres e ricos. Na França, que era um dos expoentes da cultura europeia, que era o que norteava o que é ser rico, o que é ser nobre, o uso da gastronomia foi um dos pontos mais importantes para diferenciar a posição social das pessoas. Mas vale lembrar que boa parte da culinária francesa não é meramente francesa. Eles tiveram grande contribuição da culinária italiana, em especial duas pessoas, Catarina de Medici, que era mãe do famoso rei Carlos IX, e o cardeal Mazarino, ministro importantíssimo do governo de Luís XIV, foram pessoas que contribuíram trazendo receitas e técnicas italianas para a culinária francesa. Mas é claro que não podemos ignorar o fato que os franceses colaboraram muito para o desenvolvimento dessa arte gastronômica. Os franceses, na época do Antigo Regime, eles desenvolveram muito as ideias de detalhes, sabores e também deram muita importância às quantidades. Para você ter uma noção, no governo do rei Luís XIII, um médico nobre, membro da nobreza, chamado Guy Patin, relatou que num banquete para 25 pessoas, que incluía o rei, cada convidado consumiu em média 15 pratos. Só que no banquete, no total, foram servidos mais de 2.000 pratos. Olha como essa quantidade exagerada era quase uma regra entre os nobres franceses. Já no governo de Luís XIV, a coisa ficou mais intensa, ficou mais exagerada ainda. Aliás, abrindo um parênteses aqui, você acha que você come muito? Você conhece alguém que come muito? Meu, essa pessoa não come muito, você não come muito perto de Luís XIV. O que esse cara consumia era inacreditável. Segundo relatos da sua cunhada, a princesa Palatina,
que era casada com o irmão mais novo de Luís XIV, o rei tinha um apetite insaciável. Ele consumia em cada refeição 4 sopas, um fazão inteiro, uma perdiz, uma salada grande, um pernil de ovelha, fora a sobremesa. Então você não come muito. Ele comia muito. E em um banquete oferecido pelo ministro Lavois ao rei, os convidados tiveram ali, diante deles, um cardápio gigantesco. Foram servidos 11 sopas, 11 aperitivos de primeiro serviço, 24 aperitivos de segundo serviço, 11 pratos, além disso foie gras, panquecas, cremes e outros tipos de sobremesa. Então o exagero era uma coisa assim impressionante. E foi ainda durante o governo de Luís XIV que nós tivemos uma das histórias mais marcantes da gastronomia francesa. O príncipe de Condé, que devia muito dinheiro ao Estado, ele teve uma ideia: fazer uma grande festa de 3 dias, festa, banquetes, para a comitiva real e para o rei Luís XIV, uma forma de tentar melhorar sua imagem diante do Estado. A festa iria ocorrer no seu castelo, o Château de Chantilly. E o responsável por cuidar de toda a comilança seria o seu mordomo, o seu cozinheiro François Vatel, que aliás é o inventor desse creme doce que você está acostumado a consumir, o chantilly, que leva esse nome porque foi inventado no Château, no castelo de Chantilly. Só que Vatel ele era muito perfeccionista. E como nós sabemos até hoje, a profissão de chefe de cozinha é uma das profissões mais estressantes do mundo. E para Vatel não era diferente, era muita gente, mais de 1000 pessoas, muitas refeições, e ele não aguentou a pressão. Diante de um prato, um peixe, um robalo que ficou atrasado no seu serviço, ele não aguentou a pressão e acabou se matando, se trancou numa sala e deu uma punhalada no seu próprio coração, para ver como essa exigência na gastronomia era algo tão marcante e para os cozinheiros algo tão importante. Nos governos de Luís XV e Luís XVI, o exagero com as comilanças não acabou, elas continuaram. O problema é que nesses 2 governos, a França gastava muito com a nobreza e gastava muito participando em guerras, às vezes ajudando e às vezes perdendo algumas guerras. Somado ainda a uma crise climática que atingiu o país, a revolta popular e a revolta da burguesia foram cruciais para mudar a história da França e do mundo. Toda essa revolta de um povo que não conseguia ter o que comer e via essa nobreza extremamente ali opulenta, colocando todos os seus valores, o seu luxo e aumentando os impostos, fez com que o povo, junto com a burguesia, temperados por um ingrediente novo do século XVIII, chamado iluminismo, promovessem um dos momentos mais importantes da história, a famosa Revolução Francesa. Evento esse que marcou o fim da Idade Moderna e início da nossa idade, a Idade Contemporânea. Então, meus caros amigos, espero que você tenha curtido e entendido que pequenos detalhes podem sim, somados a um contexto, alterar a nossa história. Esse vídeo pode ser curtido, pode ser consumido, compartilhado sem restrições. Não há gula quando o assunto é conhecimento. E a sua curtida, você seguir a página, me faz entender que eu devo sempre inovar esse cardápio. Sempre trazer para vocês novos assuntos interessantes da nossa história. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!